Você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos? Será que nossa alma vai direto para o céu? Existe mesmo um julgamento imediato? O que a Bíblia diz, com clareza, sobre esse momento tão decisivo? Essa pergunta atravessa gerações. Ela provoca medo em muitos, curiosidade em outros e esperança para os que confiam nas promessas de Deus. A Bíblia trata a morte não como um fim, mas como uma transição. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, lemos: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo retorna ao pó, mas o espírito volta para o Criador." Em Gênesis 2, versículo 7, a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso mostra que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma, resultado da união entre corpo e sopro divino. Quando essa união se desfaz, chamamos de morte. Mas o que acontece com essa alma vivente? Muitos acreditam que ela segue imediatamente para o céu ou para o inferno. Mas será que essa ideia encontra respaldo direto nas Escrituras? No Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ele diz: "Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo." Jesus compara a morte com o sono, e dormir é um estado temporário. Quem dorme, acorda. Para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, é apenas uma pausa, um intervalo até a grande promessa da ressurreição. A Bíblia fala claramente sobre esse estado. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, "Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma." A morte é um estado de inconsciência, sem pensamentos, sem sentimentos, sem lembranças, sem comunicação. Os mortos não estão no céu, observando os vivos, nem no inferno, sofrendo eternamente. Eles estão dormindo e guardando o chamado do Senhor. Mas talvez você esteja se perguntando: e as experiências de quase morte? E aqueles que dizem ver ou falar com entes queridos que já partiram? A Bíblia nos dá uma resposta clara sobre isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, Deus condena qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Ele chama isso de abominação. Por quê? Porque não são os mortos que se manifestam. O inimigo é capaz de se disfarçar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, está escrito: "Satanás se transforma em anjo de luz. Ele pode imitar vozes, criar aparições e enganar corações sinceros que não conhecem a verdade bíblica." É por isso que a fé não pode se basear em experiências, mas sim na palavra imutável de Deus. Jesus contou uma parábola em Lucas, capítulo 16, sobre o rico e Lázaro. Muitos acham que é uma descrição literal do céu e do inferno, mas é uma parábola, uma ilustração com lições espirituais profundas. Jesus queria ensinar sobre egoísmo, justiça e a importância de crer nas Escrituras. Ele encerra dizendo que nem mesmo um morto voltando à vida convenceria quem já rejeita a palavra. Nossa fé deve estar firmada na verdade eterna, não em visões ou misticismos. Quando compreendemos que os mortos estão dormindo, aguardando o retorno de Cristo, nosso coração encontra paz. Não precisamos temer a morte. Precisamos viver preparados para ela e evitar qualquer envolvimento com práticas espirituais enganosas. A verdadeira esperança não está em tentar falar com os mortos, está em confiar no Deus vivo que prometeu vida eterna. Hebreus 9, versículo 27 diz: "Aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não há reencarnação, não há segundas chances. Há uma vida e depois dela o julgamento."
No livro do Apocalipse, capítulo 20, está escrito: Vi um grande trono branco, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Todos comparecerão diante de Deus, justos e ímpios, crentes e descrentes, e cada um será julgado com justiça. Mas e os que já morreram há séculos, e os que foram cremados, afogados, esquecidos? Jesus responde em João, capítulo 5: Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos serão ressuscitados, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A primeira ressurreição será para os salvos, a segunda para os perdidos. Esse é o plano divino, perfeito, tanto imparcial, inabalável. Imagine esse momento, o céu se abrindo, milhões de vozes se erguendo, corpos transformados, a glória do Senhor enchendo os céus e os salvos ouvindo: Vinde, benditos de meu Pai, recebam o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Apocalipse 21, verso 4, completa essa promessa: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Esse é o final glorioso para os que confiam em Cristo. Não um céu abstrato, mas um novo céu, uma nova terra, um lar eterno. A morte não é o fim, é apenas a porta de entrada para a eternidade. E a grande pergunta é: você está preparado para atravessá-la? Aceitar Jesus é a única forma de garantir seu lugar no reino, não pelas obras, mas pela fé viva, pela entrega sincera. A vida é breve, mas as promessas de Deus são eternas. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e junte-se a nós para mais estudos bíblicos que edificam, libertam e transformam. Que Deus abençoe a sua vida e te prepare com paz e fé para o dia em que tudo se tornará eterno.